Olá, sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, vou fazer esse vídeo aqui porque eu vi um texto no Facebook. O pessoal foi compartilhando até que chegou na minha página lá. Eu vou ler aqui que é bem interessante, tá? É sobre o Catecismo da Igreja Católica. Vou mostrar uma coisa aqui. Ó, eu vou ler aqui, tá na tela. A superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Pode afetar o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quando atribuímos uma importância de alguma maneira mágica a certas práticas, em si mesmas legítimas ou necessárias. Atribuir eficácia exclusivamente à materialidade das orações ou dos sinais sacramentais, sem levar em conta as disposições interiores que exigem. É cair na superstição. Catecismo da Igreja Católica, número 2111. Eu vou abaixar aqui um pouquinho o mouse para me continuar. A consulta aos horóscopos, astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e da sorte, os fenômenos de visão, o recurso a médiuns e a macumbeiros e curandeiros contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, continuar aqui, deixa eu ver aqui, contradizem a honra e o respeito que, unidos ao temeroso temor, devemos exclusivamente a Deus. Catecismo da Igreja Católica, número 2116. Todas as práticas de magia ou feitiçaria com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo são gravemente contrárias à virtude da religião. Por isso, a Igreja adverte os fiéis a evitá-los. Catecismo da Igreja Católica, número 2117. Bom, até aí, realmente nas Escrituras, se forem ler lá primeiro Reis, vocês vão ver que o rei Saul, né, quando já estava numa decadência, sabendo até que já ia perder o seu reinado, ele entrou em guerra, se não me engano, com os filisteus, mas antes disso ele foi se consultar com uma médium, né, porque ele queria evocar lá o espírito do profeta Samuel, que já havia falecido, tudo, e porque Deus, né, o Criador, o Pai, o Altíssimo, não falava mais com Saul através dos profetas, e nem por nenhum outro meio, nem por sonhos, nada. E aí ficou preocupado. Então ele fez algo que, nas Escrituras, né, era uma abominação aos olhos do Criador. E ele também, em Israel, ele havia expulso de Israel todos os médiuns, né? Mas naquela loucura dele, aquele desespero dele, ele foi procurar uma médium para evocar o espírito de Samuel. E claro, o espírito que apareceu ali, vamos dizer assim, incorporou ali na médium, não era o espírito de Samuel, né? E sim um espírito imundo, um espírito maligno. E falou para Saul: bom, se o Criador, né, Deus, não fala com você através dos profetas nem através de sonhos, por que acha que que Deus iria mandar uma mensagem para você através de mim? Pois saiba que em breve você e seus filhos estarão comigo. As Escrituras dizem que Saul ficou perturbado. E para quem conhece sabe que mais tarde Saul perdeu a batalha dos filisteus, os filhos deles foram mortos, e ele enfiou a própria espada na barriga e foi para o beleléu. Isso não foi uma coisa boa para Saul, né? E as Escrituras condenam realmente a prática de feitiçaria, consultas médiums, macumba, enfim. Agora, perguntar não ofende. Uma coisa é criticar e não praticar. Mas outra coisa é criticar, dizer que é errado porque está nas Escrituras,
e ao mesmo tempo incentivar os fiéis a praticar. Por exemplo, qual é a base do Espiritismo? Pergunto agora para você, católico apostólico romano, porque perguntar não ofende. A base do Espiritismo não é, de alguma maneira, entrar em contato com os mortos? Ou através de um médium, ou através de uma oração, de uma reza? Por exemplo, né, a pessoa quer casar. Estou falando no catolicismo. A pessoa quer casar. Não arranja marido, não arranja esposa de jeito nenhum. O que é que o católico faz? Ele não vai rezar para o espírito de Santo Antônio? Isso é espiritismo. Isso é feitiçaria. E não vem dizer que a Igreja Católica não incentiva a fazer isso, porque existe até procissão em homenagem, tá, a esse santo. E até mesmo o próprio Papa João Paulo II, que pessoas atribuem curas, foram lá pedir para ser curado, né, que João Paulo II os curasse, mas como que ele ia curar se ele já morreu? Isso é espiritismo, isso é feitiçaria. Não é verdade? Só estou perguntando. Perguntar não ofende. E eu falo com base porque o espiritismo eu conheço. Tá? Então veja só, o que esse catecismo da Igreja Católica prega aí é muito bonito, como está no papel. Mas na prática, no catolicismo, é o contrário. Ou será que eu estou errado? Pedir para Nossa Senhora Aparecida ou qualquer outra senhora que a Igreja Católica tem, pedir cura, pedir prosperidade, casamento, seja lá o que for, através do espírito de uma pessoa que já morreu, isso não é feitiçaria? Por que então, se consultar com um pai de santo, seria diferente? Por que se consultar com um pai de santo, com uma médium no centro espírita kardecista ou umbandista, é pecado, é considerado abominação, mas no catolicismo, pedir para o espírito de uma pessoa que já foi, como por exemplo, Padre Cícero lá do Nordeste, né? Pedir para o espírito de Padre Cícero fazer chover no Nordeste, não seria a mesma abominação, não seria o mesmo pecado. Por quê? Ah não, mas que o padre, ou que a santa, ou que Santo Antônio, eles eram homens que serviam a Deus. O profeta Samuel também servia. E agora? A base do espiritismo, católicos, é entrar em contato com os mortos, pedir favores a espíritos de pessoas que já morreram. Isso é espiritismo. Você não precisa nem acender vela, nem fazer despacho, nem prometer nada. Não é verdade? Basta você se ajoelhar ou fazer a reza em homenagem a esses personagens do catolicismo, né, que morreram. Isso é espiritismo. Isso é feitiçaria. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Eu estou perguntando. Perguntar não ofende. Por que que a Igreja Católica, ao mesmo tempo condena tais práticas, mas também ao mesmo tempo ela incentiva? Tem um caso da sogra da minha irmã, que quando o marido dela estava doente, ela é muito católica, e o padre da paróquia lá do bairro lá, foi visitar, né? Foi visitá-la, e ela tem lá um altarzinho cheio de santinho lá. E o padre chegou e falou: não, a senhora tem que ter mais imagens aqui de outros santos, para a senhora rezar e pedir para esses santos aí, né? Nossa Senhora e tudo mais, São Sebastião, sei lá, santaiada lá. Pedir para esses santos curarem o seu marido. Veja só. Pedir para espíritos de pessoas que já morreram, lógico, né? Para interceder de alguma maneira a Deus para curar o marido dela. Isso não é espiritismo? De uma maneira mais light.
Mas não seria espiritismo? Do mesmo jeito? Católicos, se vocês não veem assim uma incoerência nessas práticas, vocês não conseguem ler as escrituras e fazer uma divisão clara do que é correto perante aos olhos do Criador? Nem? Ou você só segue realmente o que os padres e os bispos, esses líderes religiosos do catolicismo, ensinam para vocês? Como eu disse, fica muito bonito no papel, mas na prática sabemos que no catolicismo não é assim. Tanto que existe procissão em homenagem a Santa Iada, e o pessoal lá faz pedidos, né? Faz pedido para Santo Antônio, Aparecida, São Sebastião, São Jorge, o Papa João Paulo II, né? Atribui a eles aí curas e tudo mais, mas não foi feito através de feitiçaria? Não foi feito o milagre, vamos dizer assim, através do espiritismo? O recurso não foi o mesmo? Pedir para o espírito de uma pessoa que já morreu a fazer um milagre, ou trazer um certo benefício, seja lá o que for. Um favor, vamos dizer assim. Isso não é feitiçaria também? E por que no catolicismo tudo bem e em outras crenças religiosas é pecado? Não tem algo de errado aí? Só estou perguntando, perguntar não ofende. Leiam as escrituras, católicos, prestem bem atenção, tá? Leiam mais de uma versão das escrituras, existem várias. Pesquise, analise, é o que eu sempre digo aqui, tá ok? Até o próximo vídeo, de perguntar não ofende. Um abraço a todos.